Está em processo de avaliação na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o trigo transgênico argentino, que tem como identificador IND 00412-7, tolerante à seca e ao agrotóxico glufosinato de amônio. Se esse trigo for aprovado, o pão, a bolacha, a massa consumidos aqui no Brasil poderão ter a marca dos transgênicos. E a gente vai falar sobre esse assunto com o Rubens Nodari, agrônomo e doutor em genética, professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, ex-membro da CTN-Bio, ex-gerente de recursos genéticos do Ministério do Meio Ambiente e integrante da União de Cientistas Comprometidos com a Sociedade e a Natureza da América Latina. Oi, Nodari, bom dia, prazer enorme de recebê-lo. Bom dia, Marilu, bom dia a todos. Bom, Nodari, no último dia 22, houve uma audiência pública virtual promovida pela CTN-Bio, do qual você participou. Você foi o único cientista que participou dessa audiência pública, né? Parece que foram poucos minutos. Como cientista, quais os perigos desse trigo transgênico argentino para a saúde do ser humano? O que você colocou lá na audiência pública, Nodari? Bom, a primeira questão que eu levantei foi relacionada à fraqueza, né, dos estudos aportados pela proponente, ou seja, a qualidade dos dados científicos é de uma pobreza sem precedentes. E eu vou dar aqui alguns exemplos. Os testes sobre alergenicidade foram feitos apenas comparando a sequência dos aminoácidos nas proteínas com as proteínas alergênicas conhecidas. Ora, isso deve ser feito. Mas se não for feito nenhum teste em vivo ou em sorologia, a gente não sabe se tem uma proteína alergênica nova. Quer dizer, como é que nós vamos saber se tem um novo alergênico? Tem que fazer os testes. Então, nós não podemos aceitar que a empresa está dizendo que isso não vai causar nenhuma alergia. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que não tem nenhum estudo de longa duração de alimentação em ratos, que é tradicional. Geralmente, os OGMs, os proponentes da tecnologia fazem estudos durante 3 meses, alimentando os ratos com uma ração à base no caso do trigo transgênico. Embora esses testes de 3 meses são insuficientes, mas nem isso tem. Eles têm um teste de 14 dias. E não foi feito nem autópsia dos órgãos, né, nem dos ratos, nem das aves, que são só de 42 dias. Então, ao não ter autópsia dos órgãos, ao não ter estudos de maior duração, não tem como afirmar que esse trigo não vai causar problemas. Além disso, e o terceiro ponto que eu gostaria de mencionar é que quem desenvolveu esse trigo transgênico não conseguiu inserir só as sequências desejadas dos 2 genes desejados. A empresa diz que o trigo não foi feito para se tornar resistente ao herbicida glufosinato de amônio. Eles querem, na realidade, somente um trigo que tivesse um melhor desempenho agronômico em épocas de seca, ou de falta de água, ou de estresse hídrico. Entretanto, existem, além do gene que possibilita isso à planta, tem 2 genes funcionais que resistem à aplicação do glufosinato de amônio. Mas, além desses 2 genes, tem mais 60 mil pares de base, que daria mais 20 genes, que entraram nesse trigo. E a empresa não fez nenhum teste de detecção de outras proteínas ou de outros produtos que vão estar expressos dentro desse trigo. Ou seja, são enigmas, a gente não sabe. Então, esse dossiê, eu mencionei 3 pontos principais, esse dossiê não tem dados científicos que garantam que ele não vai causar danos à saúde humana e ao meio ambiente. Agora, Nodari, exatamente, quais são os danos ao meio ambiente e ao ser humano? Bom, ao ser humano, vamos lá. Normalmente, as empresas não fazem testes
aplicando, digamos, o herbicida para qual a planta é resistente. Então, por exemplo, as empresas, mesmo que elas vão fazer os testes, elas não adicionam, elas não pulverizam o glufosinato de amônio. Mas os agricultores, se cultivarem o trigo, vão usar. Então, aquele trigo que vai chegar, a farinha daquele trigo, que vai estar na bolacha, no pão, na massa, nos biscoitos, etc., vai ter resíduo de herbicida. E herbicida não faz bem para a saúde humana. Segundo, como nós não temos os testes em ratos, que é um mamífero, nós não podemos dizer se ele vai causar algum dano no fígado, vai causar câncer. Por exemplo, tem um milho que também é resistente a um herbicida, mas a um outro herbicida. Quando os ratos foram tratados com ração deste milho, os ratos machos, no 4º mês, começaram a apresentar tumores, câncer. E aos 7 meses de experimento, as ratas fêmeas tiveram também câncer. Então, como nós não temos nenhum estudo, nós também não podemos excluir o que a gente já sabe que plantas transgênicas podem causar, né? Podem causar alergia, podem causar tumores, podem causar falhas fisiológicas e causar problemas, por exemplo, no fígado, no rim e em outros órgãos do corpo. E isso nós já temos comprovações em outros transgênicos. Exato. Agora, lembrando que a Anvisa, em agosto do ano passado, reclassificou o herbicida à base de glufosinato de amônio, não é? Eu queria que você falasse dessa reclassificação, do perigo disso. A Anvisa não só reclassificou para menos tóxico, mas o fato de uma legislação tomar essa decisão, ela não tem relação direta com a causa na saúde humana. Mas a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, ela considera o glufosinato de amônio 15 vezes mais tóxico do que o outro herbicida glifosato. Então, com 15 vezes, ou seja, se nós tivermos um resíduo no alimento 15 vezes menor que o glifosato, ele vai ser tão tóxico. Mas se tiver na mesma quantidade, vai ser 15 vezes mais tóxico. Então não adianta a Anvisa dizer que é menos tóxico, porque a Anvisa não reclassificou só o glufosinato, eles fizeram uma nova reclassificação geral de todos os agrotóxicos. E isso, quem vai pagar é a população brasileira com possíveis danos à saúde, porque daí as pessoas se enganam, não, mas eu posso consumir tanto que não vai causar problema. Então não é a legislação que determina a causa. E uma outra questão, Marilu, que é importante, que os médicos detectaram que para alguns produtos não importa mais a dose. Ele vai causar problemas diferentes para diferentes pessoas, porque nós temos graus de sensibilidade diferentes. Então, se eu já tenho alguma doença, eu já tenho propensão para ter uma doença, às vezes até uma dose menor vai dar o mesmo efeito, né, que uma dose maior para uma outra pessoa. Então, a dose já está sendo questionada em muitos órgãos internacionais. Então, a população, mais uma vez, está sendo enganada. Nodari, é incrível, né? Porque a União Europeia não aprovou, né, esse agrotóxico, né, baseado aí no glifosinato de amônio, por causa justamente da toxicidade. Mas aqui no Brasil tudo bem? Quer dizer, a Bayer, né, que produz, tem a sede na Alemanha não pode, mas aqui joga para o Brasil. Marilu, você tocou num ponto que é muito importante. O glufosinato de amônio, ele tem vários apelidos por causa exatamente da toxicidade. Então, ele é genotóxico. O que significa isso? Quando as células do nosso corpo vão se dividir, ele interage e causa mutações, micronúcleos, que isso pode virar tumores. Então, genotóxico. Você imagina uma mulher grávida comendo um alimento que tem resíduos. Nós já temos estudos, Marilu, que o glifosato e mesmo as toxinas de BT, que tem outras plantas transgênicas, eles passam pelo cordão umbilical de uma mulher grávida, vai lá no feto.
E o que é o feto? É uma pessoa que está em desenvolvimento, está em divisão celular. E o glufosinato de amônio, se passar pelo cordão umbilical, vai atingir um não nascido ainda e vai causar danos genotóxicos. O glufosinato de amônio também é neurotóxico. Ele causa interferência nas ligações dos neurônios, nas sinapses. Então, a pessoa vai perder coordenação. Então, tem estudos em ratos, em girinos, que são impressionantes, né? Que foram mapeados a maneira como os girinos nadam. Eles nadam a esmo quando expostos ao glufosinato de amônio. Por quê? Porque ele é neurotóxico, ele afeta a sinapse, a ligação dos neurônios que organizam o nosso pensamento e a nossa locomoção. Ele é também citotóxico, ele inibe uma enzima que é fundamental. O primeiro teste que se faz com uma molécula química é ver se ele inibe uma das enzimas básicas, que é a acetilcolinesterase, que nós temos. Então, inibindo essa enzima, já para muitas funções bioquímicas e fisiológicas do nosso organismo, pois ele também inibe essa acetil. Então, e um outro ponto, Marilu, que é importante a população saber, aqui no Brasil, quando uma empresa obtém um registro de um produto, de um agrotóxico, é forever, é para toda a vida. Na Europa é por tempo determinado. Então, terminou a licença em 2018 na Europa, a empresa foi pedir a renovação e a União Europeia diz não. Tem muitos estudos que comprovam que o glufosinato é neurotóxico, genotóxico, tóxico em todos os níveis, então nós não queremos mais esse produto, desde 2018. Exato. Nodari, é preocupante também o fato da empresa de biotecnologia que desenvolveu a semente transgênico do trigo, né, a Bioceres, considerar também a possibilidade de pedir a liberação para o cultivo do trigo no Brasil? Isso é um conluio, né, provavelmente, entre a empresa e as agências brasileiras, porque primeiro a empresa pediu autorização somente para importar o grão de trigo, ou melhor, importar a farinha, né? No meio do caminho, a CTN-Bio mudou uma norma sobre o tipo de estudos requeridos para facilitar a vida não só dessa empresa, mas de outras também, né? Mudou a norma. E aí agora a empresa diz que está interessada em também cultivar esse milho, ou seja, uma liberação comercial para plantio. Então, veja bem que daí ela precisa muito, ela já não fez os estudos para alimentação, não tem nenhum estudo de impacto ambiental, e eu não sei como é que eles vão fazer, mas aparentemente também tem isso. E isso é outro, né, descaso com a população brasileira, fazer esse tipo de coisa, que é facilitar a aprovação, ao invés de requerer os estudos básicos. Afinal, todos os membros da CTN-Bio, todos os órgãos de regulamentação são pagos com dinheiro dos impostos da população. Então, se alguém tem que ser respeitado, são os consumidores, os contribuintes, os agricultores, e não essas empresas. E tem mais um ponto. Diga. Se liberar esse trigo na Argentina, vai acontecer o que aconteceu com a soja transgênica 20 anos atrás. Ela atravessou a fronteira clandestinamente e inundou clandestinamente, ou seja, não autorizado o cultivo no país. Então, vai contaminar toda a farinha e todo o pão. Agora, eu queria justamente entrar nessa questão da Argentina, né, dessa aprovação do cultivo desse trigo transgênico naquele território. Como é que está essa questão? Na realidade, parece que está dependendo do posicionamento do Brasil para poder fazer essa importação. Como é que é esse imbróglio aí? Olha, isso é uma coisa que está escrito de um jeito, mas a gente não sabe o que vai acontecer. A decisão do Comitê da Argentina, Comitê de Biossegurança da Argentina, autorizou, digamos, o cultivo lá na Argentina, desde que o Brasil autorizasse a importação de trigo. Por quê? Porque metade do trigo argentino que é exportado vem para o Brasil. O Brasil importa, digamos, dos 6 milhões de toneladas, mais de 80% da Argentina. Mas o volume que a Argentina exporta é grande, porque o trigo é de boa qualidade. Então,
Se eles perderem 50% do mercado de exportação, não seria um negócio, podia quebrar uma parte da agricultura da Argentina. Então, eles estão apostando que o Brasil autorize, pelo menos, a importação. Então, certamente, eles estão dizendo que não vão cultivar se o Brasil não autorizar. Porque, por exemplo, esse trigo para a Europa, eles não podem autorizar porque lá não permite, lá não foi aprovado. Não, outros países não podem também. Então, é inusitado. Agora, eu não sei o que vai acontecer. É possível que a Argentina libere assim mesmo, né? Porque aqui a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança nunca exigiu estudos de longo prazo de alimentação de rato, nunca exigiu estudos muito profundos de impacto na saúde humana e no meio ambiente. A ponto, por exemplo, quando eu estava na CTN-Bio, eu denunciava, olha, mas isso aqui vai aumentar o uso de agrotóxicos. Aí os meus colegas diziam, bom, mas agrotóxico não é um tema para a CTN-Bio. Ora, é um tema para a CTN-Bio, porque se você libera e vai causar um impacto, que é o aumento do uso de agrotóxicos, isso tem repercussões no meio ambiente e na saúde humana. Isso não é levado em conta. Então, eu estou um pouco cético com relação à decisão da CTN-Bio. Dossiês similares a esse, ou seja, com falhas graves nos estudos, já foram aprovados. Então,